Sejam bem-vindos ao ACP Podcast. É um gosto estar aqui no papel de apresentador, vamos chamar assim, deste podcast, dedicado a uma exposição que está a ser mostrada na sede do ACP, na Rua Rosa Araújo, em Lisboa, e que tem a ver com os 40 anos do primeiro Grande Prémio de Portugal no Autódromo do Estoril. Comigo à conversa tenho o engenheiro Mário Martins da Silva, que na altura tinha uma dupla função, porque não só era delegado técnico para o Grande Prémio, como também coordenava o troféu Citroën, que foi uma das primeiras corridas de contorno em grandes prémios. Já tinha havido, a Renault já tinha no passado algumas corridas, e em outros grandes prémios também houve corridas de contorno, mas aconteceu no Grande Prémio de Portugal logo haver uma corrida de contorno com o troféu Citroën. Mas começamos um bocadinho por aquilo que foi a história deste voltar a haver um Grande Prémio de Portugal. Tinha havido grandes prémios, 2 na Boa Vista, no Porto, 1 no Circuito de Monsanto, no final dos anos 50 e no início dos anos 60, e depois um hiato de 24 anos até ao Grande Prémio. Foi um conjunto de circunstâncias que levou a que tal acontecesse. Houve uma que foi determinante para o Grande Prémio ser logo em 1984. Inicialmente estava previsto que fosse só em 1985, mas o facto do Grande Prémio de Espanha ter sido anulado abriu a porta para que as conversações entre o ACP, a Junta de Turismo da Costa do Estoril, o Bernie Ecclestone e a Federação Internacional do Automóvel, ou a FISA na altura, a Federação Internacional do Desporto Automóvel, levassem a bom porto um Grande Prémio no penúltimo fim de semana do mês de outubro. Foi, engenheiro, sem dúvida, para uma geração, a minha, a sua, até uma geração mais antiga que tinha visto os grandes prémios na Boa Vista e no Monsanto, eu quase que diria um êxtase, porque a Fórmula 1 tinha ganho uma dimensão em Portugal que não tinha, se calhar, nos anos 50 e no início dos anos 60, quando foram os primeiros 3 grandes prémios de Portugal pontuáveis para o Campeonato do Mundo, com a chegada da televisão. A televisão começou a divulgar a Fórmula 1 de uma forma que até isso não acontecia, não era possível fazer. Sentiu essa força de uma série de pessoas que eram fãs do desporto motorizado e que viam finalmente a Fórmula 1. Já havia o fenómeno do Rally de Portugal, depois o Rally vinho do Porto, agora o Rally de Portugal, mas era a Fórmula 1, e a Fórmula 1 é diferente. É verdade. A Fórmula 1 trazia toda uma, digamos, uma tecnologia que era praticamente nunca vista em Portugal. Realmente a tecnologia que dos carros corriam em Monsanto já tinha sido muito ultrapassada, e realmente era a primeira vez que em Portugal se poderia ver toda a tecnologia dos carros novos. Portanto, para as pessoas mais ligadas à técnica, era realmente uma oportunidade única de tão de perto poder ir às boxes. Naquela altura era, apesar de tudo, relativamente fácil ir às boxes, entrar nas boxes, ver as diferenças entre uns carros e outros. Hoje é praticamente impossível, mas naquela altura havia realmente essa possibilidade. Havia um acesso diferente, era um mundo mais aberto do que é hoje, por variedíssimas razões. O comissário técnico realmente tive essa oportunidade, e como eu estive sempre muito mais ligado à parte técnica, a minha área foi sempre a parte técnica, tive realmente esse privilégio, que eu considero que foi um privilégio muito grande, de poder participar e de ser ativo, sobretudo nas verificações técnicas, com o Gabriel Cadringa, que na altura era o técnico-chefe da FIA, e que foi realmente muito interessante e, enfim, para nós foi realmente uma coisa, digamos, inolvidável, porque nós não pensávamos ter tão rapidamente um Grande Prémio em Portugal quando isso aconteceu. Portanto, tecnicamente foi das coisas que mais gostei de ver nessa altura. Este fenómeno começou em março, com as conversações entre a Junta de Turismo da Costa do Estoril, então liderada pelo Alfredo César Torres, também presidente do ACP, que foi peça-chave em todas estas negociações. E, para além disso, também o Bernie Ecclestone. Eu lembro-me, eu estava na altura... E o Balestre. E o Balestre também. Eu estava na altura no Jornal Motor e lembro-me que na reportagem do Grande Prémio do Mónaco, que foi no início do mês de junho, se a memória não me atraiçoa, no primeiro fim de semana, acho eu, foi anunciado, houve uma conferência de imprensa e foi anunciado pelo então responsável de imprensa da Federação Internacional para a Fórmula 1,
que iria haver Grande Prémio de Portugal em substituição do Grande Prémio de Espanha. E foi uma surpresa, porque a ideia inicial que nós tínhamos era que o contrato a existir, se caso se confirmasse, seria só para 1985. E surgiu a hipótese de termos aquele final extraordinário, o campeonato até hoje mais disputado, até na perspectiva de meio ponto ter separado o Niki Lauda do Alain Prost. Ganhou a corrida, mas o Niki Lauda foi campeão. Tem recordações desse dia, desse pódio, por exemplo? Não, eu estive sempre mais ligado à parte técnica. A parte desportiva interessava-me relativamente mais os automóveis do que propriamente os pilotos. Na realidade, aquilo que sempre me entusiasmou mais foi sempre realmente esta parte técnica. Lembro-me realmente de que foi realmente uma prova final muito, muito disputada, precisamente por causa dessa pequeníssima diferença que existia, e isso acabou por ser mais um motivo de interesse do próprio Grande Prémio. Mas eu mantive-me sempre mais ligado a todas as evoluções técnicas que ia vendo nos automóveis e que me entusiasmavam imenso. Há um facto muito interessante no pódio final. O Ayrton Senna foi o terceiro classificado na altura, e com o Toleman, e fez um gesto com o Alain Prost. Ainda nem sonhavam que iriam ser companheiros de equipa no futuro e teriam uma rivalidade que depois vieram a ter. Foi levantar o braço do Alain Prost. E repetiu esse gesto no último Grande Prémio do Alain Prost na Austrália em 1993. Há coisas interessantes. E o gesto é exatamente o mesmo, da mesma maneira, ele a levantar o braço do Alain Prost, e digamos que foi a primeira vez que o Ayrton estava naquela posição, e depois foi a despedida do Alain Prost. Mas voltando ao Grande Prémio de Portugal, e a exposição conta muitas histórias dos anos no Estoril, entre 1984 até o último, em 1996. Infelizmente o de 97 não foi possível realizar, ainda fez parte do calendário, mas já não foi possível realizar. Depois voltámos a ter, mas no Autódromo Internacional do Algarve, em 2020 e 2021, beneficiando da situação menos boa dos Covid. Mas, e voltando um bocadinho ao Grande Prémio de 1984, o que é que o deslumbrou quando olhou para os carros de Fórmula 1? Que já conhecia da televisão, já tinha estado. Eu tinha estudado em Inglaterra e tinha acompanhado muito a Fórmula 1 em Inglaterra. Era realmente uma das áreas que eu gostava muito de acompanhar, foi sempre a competição, e portanto eu ter a possibilidade depois, naquela altura, de ver os carros de perto outra vez, foi realmente bastante interessante. Eu ainda ajudei o Adriano Cerqueira a fazer algumas transmissões televisivas para a RTP, sobretudo no Mónaco, e enfim, mais 2 ou 3 grandes prémios em que eu, juntamente com o Domingos Piedade e com o Adriano, fizemos as transmissões também televisivas nessa altura. Mas realmente aquilo que me impressionava mais era a evolução que tinha a ver com a parte aerodinâmica dos carros, que na altura havia realmente Colin Chapman, que achava que era por ali que era o caminho, e estavam realmente nos primórdios de toda a gente estar a tentar fazer coisas que pudessem utilizar. Na altura, todas essas coisas não eram tão eficientes, porque os carros não tinham a velocidade de ponta que têm hoje, e como têm hoje uma velocidade de ponta maior, qualquer pequenino detalhe tem realmente uma influência bastante grande. Naquela altura não era tanto assim, e portanto aquilo que mais me impressionou, porque quer nas suspensões, quer a parte dos motores, eram evoluções mais ou menos normais do que estavam a acontecer, mas realmente aquilo que criava ali uma diferença considerável, os mais pequenos pormenores, era toda a parte aerodinâmica, e eu acho que foi de tudo aquilo que mais evoluiu, para além dos pneus, que é sempre um aspecto determinante todos os anos. Se melhora qualquer coisa nos pneus, portanto, eu costumo dizer nos carros de competição, das coisas que mais melhoraram desde que... Não é por acaso, são eles que contactam o solo. São eles que ligam. Até lhes chamam, fazem a ligação ao solo. Portanto, e por esse motivo, todos os anos há ali uma melhoria de algum modo, que faz com que haja uma performance que seja realmente melhor, e que os carros tenham um comportamento melhor e mais aderência, e que permitem realmente que os tempos, apesar de alguns recuos nas tecnologias e nas limitações que a FIA gosta de impor, que a verdade é que os carros continuam sempre a andar um bocadinho mais do que costumavam andar, e eu acho que este é realmente um aspecto extremamente interessante de toda a tecnologia da Fórmula 1.
Esse Grande Prémio de 1984 foi o último da temporada, foi uma temporada também ela diferente porque tinham acabado os carros asa, introduzidos pelo Colin Chapman, estava a regressar o fundo plano, isto é tudo, é por ciclos, é tudo por ciclos. Também tem a ver com parte de facto havia aquele fantástico motor TAG Porsche que ajudava muito a McLaren e era uma McLaren também ainda relativamente recente com aquele patrão, com o Ron Dennis, que tinha comprado ao Teddy Mayer McLaren, que o Teddy Mayer tinha continuado depois da morte do Bruce McLaren, mas foi um grande prémio diferente. Lembra-se o engenheiro já de alguma forma já lidava com o César Torres e o César Torres é uma peça pivô nisto tudo. Lembra-se do grau de satisfação do César Torres por trazer o grande prémio? Eu acho que realmente ele conseguiu, realmente foi ele que fez, movimentou e que fez todas as demais para se conseguir ter o grande prémio, mas ele realmente sentiria realmente um gosto enorme e sobretudo sentia que para o país era muito importante trazer um evento deste tipo que iria contribuir claramente para o turismo na região a que ele de alguma forma também estava ligado. E portanto era para ele realmente um aspecto determinante e foi realmente fundamental que realmente tivesse conseguido trazer a prova para Portugal naquela altura. Era determinante mesmo para o desenvolvimento do país em termos turísticos e sobretudo de toda aquela região do Estoril. Portanto, eu acho que foi realmente um prazer enorme. Ele já tinha algum prazer grande com o Rally de Portugal, ou com o Rally Vinho do Porto na altura, que já dava de alguma forma uma visibilidade grande ao país em termos de desporto automóvel, mas realmente a Fórmula 1 era diferente de tudo e eu penso que lhe terá dado um gosto fundamental em termos de carreira mesmo, não de praticante do desporto, sim, mas enquanto dirigente e organizador. É verdade que nesses primeiros grandes prémios havia também dois clubes organizadores, que era o ACDME e o Motoclube do Estoril, que tanto um como o outro faziam a parte desportiva, propriamente dito, dos comissários de pista, etc. Pertenciam a esses dois clubes, que ajudaram o Automóvel Clube, que funcionou como promotor e como organizador em determinadas áreas. Noutras áreas, por exemplo, a Comissão Técnica pertencia ao ACP, não pertencia aos clubes. Mas havia realmente ali uma separação clara entre os dois aspectos. Havia um diretor de prova que também tinha a ver com o clube desportivo, a CDME, e o diretor de prova da própria FIA, mas que acabava por o ACP funcionar sobretudo como promotor do evento, e foi nessa grande qualidade que o César Torres fez todo o seu trabalho. É muito interessante olharmos para esses tempos e percebermos que era um Portugal diferente, obviamente, passaram 40 anos e não havia maneira de não ser diferente, mas era sobretudo um país que tinha saído da segunda intervenção do FMI. E, portanto, economicamente não estávamos nas melhores condições. Portanto, houve ali uma aposta também do governo, que era um governo do Bloco Central, e, sobretudo, na altura do Joaquim Ferreira do Amaral, que era o secretário de Estado do Turismo, e que percebeu que a Fórmula 1, pela divulgação que tinha em termos televisivos e não só ao redor do planeta, seria, sem dúvida alguma, um elemento-chave para divulgar o nome Portugal e para atrair turistas para o nosso país. É muito interessante porque o Joaquim Ferreira do Amaral parece que teve um prémio antes do Grande Prémio, uns dias antes do Grande Prémio deixou de ser secretário de Estado e passou a ser ministro do Turismo. Salvo erro, o Grande Prémio foi no dia 21 e ele foi ministro de 16 ou 17 de outubro, já não me recordo bem, mas foi interessante também, parecia um prémio para o Joaquim Ferreira do Amaral, que de facto foi também importante por esta razão, porque sem a intervenção política, sem a intervenção do governo, sem o dinheiro do Estado, seria difícil naquela altura, sobretudo naquelas condições, organizar um Grande Prémio. O aspecto já agora é importante, que há bocadinho falou, que tem a ver com o facto de eu também ter ali uma outra função, porque na altura estava ligada a Citroën e nós conseguimos também, mais uma vez, através do César Torres e do Bernie Eccleston, de conseguirmos ter uma corrida do
troféu Visa, na altura, que estava a ser organizado em Portugal, que era um troféu que fazia ralis, mas também fazia circuitos, e conseguimos que realmente o Bernie autorizasse que o troféu Visa fizesse realmente parte do programa da prova, numa reunião em que estive eu, o Francisco Mãozinho, o César Torres e o Bernie, e depois de umas horas de conversa, realmente ele acabou por aceitar que o troféu Visa fizesse parte do programa, que foi realmente uma coisa que também, pessoalmente, na altura, me encheu também de orgulho, porque... E fez também no ano seguinte, em 85, também a famosa corrida do Ayrton Senna à chuva. À chuva, exatamente, fizemos dos 2 anos, É interessante que o Autódromo de Estoril parecia fadado a grandes momentos. Tivemos a decisão do título com a diferença menor da história da Fórmula 1, tivemos a primeira vitória e vitória do Ayrton Senna à chuva. E essa foi uma prova épica. Tivemos em 88 aquele momento em que o Senna empurra o Prost na reta da meta e que começa, digamos que, a rivalidade, ou aumenta a rivalidade, já existia, mas leva essa rivalidade para um extremo que até aí nunca tinha acontecido. Tivemos a famosa história do Nigel Mansell, que sai das boxes, depois de fazer marcha atrás e bate no Senna na primeira curva em 89. Foi o único grande prémio do Estoril que eu não estive presente. Estava em Le Mans, vejam só, não era para as 24 horas, estava a fazer a prova do título da Fórmula 3000. Ganhou Jean Alesi o título nesse ano. Tem um lado pessoal, porque a minha filha mais velha nasceu uns dias depois. Eu não estava ainda em Lisboa quando ela nasceu. Mas por isso era sempre um problema. O Grande Prémio de Portugal normalmente calhava no fim de semana dos anos dela. Eu nesse aspecto tive sorte porque fiz todos os grandes prémios na altura, ligado ao Automóvel Clube de Portugal, comissário técnico, mas tive muita sorte, porque realmente foi uma oportunidade única na minha vida de poder, enfim, poder intervir diretamente em cada uma destas competições que tiveram no Autódromo do Estoril. Acho que foi excelente. Eu fiz várias coisas e a primeira coisa que fiz no Autódromo do Estoril foi o gabinete de imprensa, que era gerido pelo Hélder de Sousa, com o Carlos Belém, com o Jorge Cirne, também. Nosso saudoso amigo e grande navegador. Sim. Era eu também, e foi um dos primeiros grandes prémios de Fórmula 1 onde houve comunicados de imprensa com detalhes da corrida, ou seja, incidências escritas em 3 línguas, em português, em francês e em inglês. Era obrigatório na altura ser em francês também e não só e em inglês. A língua oficial da Federação Internacional era o francês, ou da Federação Internacional do Desporto motorizado, ou desporto automóvel, como se chamava na altura. Mas é interessante, depois fiz como jornalista, nunca fiz para a televisão, engraçado, na altura não, fiz depois, os dois em Portimão fiz para a televisão, mas na altura fiz sempre como jornalista ou como membro do gabinete de imprensa, que é um lado muito, muito engraçado, e de facto também aí houve essa inovação de haver uns comunicados que faziam o detalhe das corridas. Eu ajudei sempre o Adriano em algumas provas, das nossas também, acabei por ajudar, sempre na parte técnica, de algum modo também ligado ao Domingos, que ajudávamos o Adriano a fazer as intervenções que tinham a ver mais com o desenvolvimento técnico dos automóveis. Houve um grande prémio que me marcou sobremaneira. Eu, na altura, fazia a Fórmula 1 para o Autosport, que foi o grande prémio da estreia do Pedro Lamy no Grande Prémio de Portugal. Ele tinha-se estreado em Monza umas semanas antes, portanto era um acontecimento fresco ainda, não é? E foi incrível ver a forma como o público português, outra vez numa altura financeiramente não muito boa, conseguiu reagir e encheu o Autódromo do Estoril para ver o Pedro Lamy andar de Lotus, que não é propriamente o mais competitivo dos carros, mas era o prazer de voltarmos a ter um piloto português depois do Nisha Cabral no Mundial de Fórmula 1. São outros dados engraçados desta história que começou, como eu disse, em 84 e que foi até 96 com o Grande Prémio do Estoril. Mas tem ideia da importância que isso significou para cativar ainda mais fãs para o desporto motorizado? O Rally de Portugal sempre foi, digamos que, o principal mel para cativar o fã normal, não é? O grande público. Mas a Fórmula 1 cativou também muita gente. Não, cativou e, sobretudo, nós tivemos sempre uma dificuldade muito grande, porque nos rallies sempre tivemos muito público. Nunca tivemos sempre muitos problemas com o público e por termos público às vezes a mais, e no autódromo normalmente tínhamos um problema inverso, tínhamos pouco público, nunca havia muita gente no autódromo. Uns diziam que era por causa do vento, outros porque pronto, era desagradável estar lá e tal, mas o que é verdade é que não havia muita gente a assistir às provas no autódromo.
embora as pessoas gostassem muito de ir para o paddock e de andarem no paddock, ver os carros no paddock, mas público nas bancadas, e realmente aquilo que enchia as bancadas de uma ponta à outra e sobrava Era era para a Fórmula 1. Portanto, Sem dúvida. realmente, não só a quantidade de estrangeiros que vinham, espanhóis e de outros países que vinham a Portugal por causa da Fórmula 1, para além do público nacional que assistia à prova, era realmente determinante e foi sempre muito importante e era uma das razões pela força que se fazia de ter a Fórmula 1 no nosso país. Sabe que isto é uma opinião própria, pessoal. Acho que falta um museu no Autódromo de Estoril. Não é muito incomum irmos ao Autódromo de Estoril tratar de qualquer coisa e ver alguém parar no Autódromo de Estoril, de uma outra nacionalidade, que vem ver o Autódromo de Estoril porque foi o sítio onde o Senna ganhou pela primeira vez, foi onde houve aquela famosa ultrapassagem do Jacques Villeneuve ao Michael Schumacher na parabólica. Lá está. Cada um dos grandes prémios de Portugal tem uma história. E tem uma história. O capotance do Ricardo Patrese em plena reta da meta. Portanto, há sempre uma história que está ligada ao Grande Prémio de Portugal e isso ficou no imaginário das pessoas. Tem muito a ver com a sequência da propriedade do autódromo. Sim, também. Nunca houve ali uma sequência que pudesse unir realmente as várias, digamos, gerações, mas as várias entidades que podiam e deviam ter desenvolvido isto, porque nós temos mais do que material para podermos ter realmente um museu com a história de tudo aquilo que se passou no autódromo. E realmente toda esta confusão que tem existido acerca da evolução da propriedade do autódromo não tem ajudado a que isso realmente se venha a fazer. Daí que a ideia que o Automóvel Clube teve de fazer realmente esta exposição a comemorar os 40 anos tem precisamente a ver com o interesse que nós sabemos que a Fórmula 1 tem a nível do país e que pouco ou nada se tem feito nesse contexto. Essa foi a ideia base que fez com que o Automóvel Clube criasse realmente esta exposição. Seja a semente para que isto possa ser transformado numa exposição permanente no Autódromo de Estoril a contar a história, não só da Fórmula 1, como todas as outras grandes competições internacionais e nacionais que fazem a história de um dos autódromos mais conhecidos e mais reconhecidos do mundo. Mas já foi interessante porque esta exposição permitiu-nos juntar uma série de material e de informação acerca das provas que já ficou com o acervo do Automóvel Clube e que, portanto, é fácil de agora continuar a aumentar esse acervo e a ter mais material que, enfim, de tudo aquilo que aconteceu nas várias edições das provas. Acredito que não seja um problema de espaço, será mesmo um problema de vontade. Ger, dos seus tempos como comissário técnico nos grandes prémios de Fórmula 1, lembra-se assim de algum episódio, de uma farrice, de uma situação mais complicada, de uma pequena guerra entre os comissários técnicos? O Gabriel Cardinger era o comissário técnico permanente da Fórmula 1 na altura, e as equipas? Nós, na prática, a FIA tinha os seus próprios comissários técnicos e esses problemas que já existiam na altura, eu não sou capaz de lhe especificar exatamente quais é que foram, mas sei que em qualquer deles, uns talvez mais que outros, houve sempre problemas que levaram a discussões longas que demoravam às vezes pela noite fora para conseguir realmente decidir se aquilo era permitido ou não era permitido, porque as equipas, como sabe, têm todos os seus juristas permanentes. Já nessa altura havia zonas cinzentas e muitas também, se calhar até mais. E andavam todos a estudar precisamente quais eram os pontos para onde poderiam entrar e poder fazer a diferença na regulamentação. E isso foi sempre um aspecto que foi sempre muito discutido e foi sempre muito visto, e sobretudo nesse período do início da parte aerodinâmica, dos efeitos de solo, como é que o ar saía por baixo das abas laterais ou com abas sem abas, tudo aquilo, podiam ser amovíveis, não podiam ser amovíveis, podiam estar a uma distância do sol, tudo aquilo era determinante realmente para que o fluxo de ar que passava abaixo do carro tivesse realmente um efeito de sol que realmente funcionasse da melhor maneira possível, e foi realmente um período muito interessante porque todas as equipas andavam à procura de uma série de soluções técnicas que melhoravam realmente o comportamento dos carros, sobretudo em curva, e isso realmente foi sempre muito interessante de acompanhar. Problemas propriamente ditos
casos concretos não me lembro de nenhum assim, mas sei que havia vários que havia menos troca de palavras. Não, e obrigava-nos a manter os carros em parque fechado, até que, porque antigamente o parque fechado fazia-se cá fora. Exato. Era um parque fechado mais ou menos aberto. Que a gente tinha que levar os carrinhos empurrados à mão para um sítio que eles mandavam ficar ali, até que os carros iam voltavam à boxe. Agora não, passa-se tudo nas boxes e há um comissário em cada boxe. Naquela altura também já havia um comissário em cada boxe, mas era mais só para acompanhar. Na altura, sempre que os carros tinham um problema qualquer, ou de peso, ou nós tínhamos uns gabaris para medir a altura dos ailerons, etc. Se aquilo não passava logo lá, tínhamos que guardar o carro, ficava lá até vir alguém que viesse decidir se aquilo era ou não era possível, porque uns podiam ter mais combustível, e se tivesse mais combustível a altura do carro era menor. Portanto, havia ali toda uma série de calibragens que eram feitas para ter a certeza que os carros estavam conformes, mas as equipas, digamos que procuravam sempre arranjar soluções quaisquer que pudessem melhorar a eficiência dos carros e que estivessem ali nas bordas do regulamento. Portanto, era fundamental todo esse aspecto. Foram 13 grandes prémios no Estoril, o engenheiro esteve em todos. Um momento que o marcou. Eu talvez o momento que me marcou mais foi a corrida à chuva. Foi talvez pela imprevisibilidade do que é que ia acontecer, do Ayrton andar da maneira que andou, se conseguia andar assim até ao fim. Eu acho que os outros, de uma forma ou de outra, a gente tinha mais ou menos a noção do que é que ia acontecer, mas para mim o mais marcante foi esse da chuva. Sabe que a mim essa corrida, hoje em dia vendo essa corrida, e não há muito tempo que recomendei a corrida, e chocou uma falta... Eu também recomendaria ver. Chocou uma falta de segurança, os carros parados na pista, depois de acidentes, os comissários, a quantidade de água que havia no asfalto e não era fácil guiar aqueles carros. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E passados quase 40 anos, nós pensamos, como é que é possível? Não havia safety car, virtual safety car, bandeiras vermelhas. É muito engraçado olharmos à distância e percebermos que tudo evoluiu e a segurança evoluiu. Isso já era, apesar de tudo, uma evolução já com muita muita já segurança. Estávamos nos anos 60 ou 70, onde... É que a gente nem acredita como é que eles andavam lá metidos dentro daqueles automóveis. Eu recordo sempre umas palavras do Emerson Fittipaldi, que é, nós quando começávamos o Grande Prémio não sabíamos quantos iríamos estar vivos no final do Grande Prémio. Naquela altura isso já não acontecia, já era mais invulgar haver uma morte na Fórmula 1, e depois do acidente do Ayrton Senna e do Rotzenberger em Imola, e a partir daí a segurança aumentou exponencialmente, e toda a segurança, não só a segurança dos carros, como toda a segurança dos grandes prémios. É engraçado, porque o Grande Prémio que mais marcou foi o último. E continuo a rever sempre aquela ultrapassagem. Hoje em dia já sei que um tinha pneus melhores que o outro, naquela altura do Jacques Villeneuve ao Michael Schumacher na parabólica, que acho que é um dos grandes momentos em termos visuais do desporto automóvel da Fórmula 1, é um dos grandes momentos. Mas como jornalista compreendo bem. Compreendo perfeitamente. Acho que foi tudo, até pela ligação que o Ayrton já começava a ter com Portugal, culpa, e aqui uma culpa muito comada, e ainda bem do Domingos Piedade, que o chamava, inclusive para as transmissões dos grandes prémios na RTP. O Ayrton Senna já começava a ser um nome bem conhecido em Portugal, e quando a primeira vitória será em Portugal, melhor ainda. Foram, de facto, muitos anos, e o engenheiro esteve em todos esses grandes prémios no Estoril. Obrigado por ter estado aqui à conversa no ACP Podcast. Obrigado a vocês por estarem desse lado a acompanhar o ACP Podcast. E já sabem, venham à sede do Automóvel Clube Portugal, na rua Rosa Araújo, em Lisboa, ver esta extraordinária exposição dos 40 anos da Fórmula 1 em Portugal, no Autódromo do Estoril. Vale muito a pena.